Rapidamente, você que tem uma Bíblia aí, física ou no celular, gostaria que você abrisse ela no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Você também pode ouvir, caso você não tenha uma Bíblia, você pode acompanhar aí pela leitura. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no texto. E é um texto um tanto conhecido, por assim dizer. Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 14. O tema da mensagem de hoje é a natureza divina, a essência do ser de Deus. É sobre isso que queremos falar hoje, na introdução a essa série. Mas antes vamos fazer a leitura aqui da palavra, do texto que nós vamos usar. Vamos lá? Êxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do perizeu, do heveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhes respondeu: certamente eu serei contigo, e isso será um sinal de que te enviei. Quando houveres tirado meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Irmãos, mantenha aí sintonizado aí o celular, ou põe o dedinho na Bíblia, não feche, nós vamos voltar no texto. Irmãos, começamos hoje uma nova série de exposições bíblicas aqui na Igreja Fé e Vida. O título da série é Grandioso És Tu, que é o título da canção que nós acabamos de cantar. Grandioso és Tu, a natureza daquele que sustenta a vida. Irmãos, vai ser uma série com certeza muito boa. Vai ser uma emocionante jornada aqui que nós vamos fazer juntos, centrada no conhecimento de Deus. Eu tenho certeza que para alguns será novidade, muitas lições e muitas coisas que nós vamos falar aqui a respeito das virtudes de Deus que nós vamos trazer durante as pregações durante essa série. Para outros, talvez seja apenas um revisitar de conhecimentos que você já aprendeu, mas que agora nós vamos aprofundar
e aperfeiçoá-lo. Nós vamos falar aqui durante alguns domingos, eu, o Adrian e a Fabiola, sobre as virtudes ou qualidades de Deus. Nós estudaremos aqui sobre o caráter do nosso Senhor, sobre a sua natureza. Enfim, nós veremos quem é Deus e por quê. Eu preciso saber isso. Irmãos, conhecer os atributos de Deus, as qualidades de Deus, é conhecer a Deus em sua natureza. É conhecer a Deus na sua essência. Quem Deus é? Ele é as suas virtudes reveladas nas Escrituras. E o nosso objetivo com essa série, com essas exposições a respeito das virtudes de Deus, o nosso objetivo é fortalecer a fé dos irmãos e trazer maior segurança para a alma, maior segurança na sua caminhada com Deus. Juntamente também queremos despertar e provocar na igreja e nos irmãos louvor e adoração que o nosso Deus com certeza merece. Amém? Amém. Então, nessa introdução, que é isso que eu estou fazendo, a pregação de hoje é uma introdução, nessa introdução da série, eu quero falar algumas coisas para vocês que vão ajudar bastante para que nós tenhamos uma compreensão mais correta a respeito de quem Deus é. Eu vou falar de algumas coisas fundamentais, mas que vão nos ajudar nessa construção do conhecimento de Deus a partir de suas qualidades e virtudes. E eu escolhi esse texto de Êxodo, capítulo 3, que nós lemos agora, do versículo 1 ao 14, porque nós temos aqui um homem, maduro já na sua caminhada de vida. Nós temos aqui um homem chamado Moisés, que viria a ser o libertador do povo hebreu da escravidão do Egito. Nesse momento aqui que nós vemos, ele não era. E ele está tendo um encontro com Deus. Mas percebe-se pelo texto que Moisés, esse que viria a ser e é um grande líder até hoje da nação de Israel, uma grande liderança, percebe-se que Moisés sabia bem pouca coisa a respeito do Deus verdadeiro. Parece que o que Moisés sabia, porque Moisés, lembra da história, ele foi deixado nas águas do Nilo, criado pela filha do faraó, das filhas de faraó. Então ele cresceu dentro da cultura egípcia, aprendendo sobre tudo do Egito, a ciência do Egito e os deuses do Egito. Mas ele sabia de alguma maneira que ele era hebreu. E nesse sentido, talvez o que ele sabia a respeito do Deus dos hebreus é que o Deus dos hebreus era o Deus conhecido por o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E então Moisés pouco sabia além disso. Mas o fato é que esse homem Moisés, ele teve um encontro com o Deus verdadeiro, que ele nem sabia direito quem era. Ele teve um encontro com ele naquela montanha. Versículo 1 do que nós lemos no capítulo 3 diz que ele estava apacentando o rebanho, as ovelhas do seu sogro, nas mediações do Monte Sinai ou Monte Horebe, que é o mesmo lugar. Estava cuidando das ovelhas ali. E de repente, enquanto ele cuidava das ovelhas, ele viu de longe que uma sarça, o que é uma sarça? Um arbusto típico do deserto. A sarça estava pegando fogo. Gente, uma sarça no deserto pegar fogo devido à grande intensidade de calor que existe no deserto é algo comum. O que não era comum é que a sarça pegava fogo e a sarça não se consumia. A sarça continuava ali. Tinha um fogo no meio dela e a sarça não era destruída pelo fogo. E aquilo chamou a atenção de Moisés no texto que nós lemos disso. E então ele se aproxima. Ele diz: opa, que negócio interessante, eu quero ir lá ver que negócio é esse. Eu nunca aprendi nada a respeito disso. E ele se aproxima da sarça. E quando ele se aproxima da sarça, do meio do fogo, daquele arbusto, uma voz vem e fala com ele. Deus fala com ele, do meio do fogo. E o versículo 6, o versículo diz que a voz chama ele: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, que o lugar é santo. Já dá a primeira impressão a respeito do Deus que ele não conhecia. É um Deus santo. E o versículo 6 diz de novo então para ele, né? Que aqui ele diz: olha, eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O versículo 7 diz: eu vi
Eu vi e eu ouvi o clamor e o sofrimento do meu povo no Egito. Deus não mudou, Deus ainda continua vendo e vendo o sofrimento do seu povo até hoje. Então ele viu o sofrimento do seu povo no Egito. E ele diz para Moisés que ele veio, Deus veio, para libertar o povo da escravidão do Egito e levar eles para a terra prometida, né, que Deus tinha prometido para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que era a terra de Canaã, uma terra maravilhosa. E Deus disse: eu vim tirar eles do Egito, da escravidão, e vou levar eles para lá. Mas Moisés, você vai ser o mediador. Eu vou usar a sua vida, você vai fazer o meio de campo. E eu vou te enviar agora, porque ele está no monte, ele está na península do Sinai, né? Deus quer que ele volte lá para o Cairo. E ele diz: volta para a cidade, e você vai falar com as lideranças do povo hebreu, se apresentando como enviado meu, e você também vai aparecer para o faraó, dizendo para o faraó: deixa o meu povo ir, né? E aí então no versículo 13, Moisés pergunta para Deus: mas Deus, a voz que estava conversando com ele, quando eu chegar para os líderes de Israel e dizer: olha, eu sou enviado aqui dos deuses dos pais de vocês, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ele me enviou aqui porque ele vai libertar vocês. Esse povo que está há 400 e poucos anos no Egito também não sabe quase nada a respeito de Deus também. Eles estão debaixo de uma cultura idólatra, cheia de deuses do Egito. Eles também não sabem direito quem é Deus. E Moisés sabe disso. Moisés não sabia, o povo de Israel também não sabia direito quem era o Deus verdadeiro. E Moisés diz: e quando eles me perguntarem: mas qual é o nome desse Deus que você está me dizendo? Eles nem sabiam o Deus dos nossos antepassados que ficaram lá para trás. O que eu digo para eles? Então a gente percebe aqui que tanto Moisés não sabia quem era Deus, como também o povo não sabia direito quem Deus era. E então no versículo 14, Deus diz para Moisés: vá e diga ao povo: eu sou o que sou, me enviou até vocês. Eu sou o que sou é um nome especial, muito especial de Deus, também conhecido como Javé no original, vai aparecer Javé ou Iavé. É um nome especial de Deus. E que quando é traduzido para nós, na sua Bíblia, toda vez que você lê Senhor, está lá, eu sou o que sou no original, vai estar Javé. Mas para nós está traduzido como Senhor. Toda vez que aparecer a palavra Senhor no Velho Testamento, é Javé no original. É isso que Deus está dizendo: eu sou o que sou, o Javé. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que a melhor tradução não seria eu sou o que sou. Dizem que a melhor tradução seria eu sou o que virei a ser. Dizem isso por quê? Porque Deus estava apenas se mostrando a Moisés. E Deus ia começar a se mostrar ao povo, através dos milagres, dos sinais, das pragas, e durante todo o percurso da peregrinação no deserto, o povo ia conhecendo Deus gradativamente, dia a dia. O Deus que se manifestava e agia no meio deles. Então Deus não se deu de pronto assim: pum, eu sou tudo isso aqui. Porque ia pirar o cabeção, não tem jeito de entender. Se até hoje faz uma força grande já dentro da Bíblia, né? Imagina o povo recebendo tudo. Então, a melhor tradução seria eu sou o que haverei de ser, no sentido de aquele que eu sou aquele que vocês vão ir conhecendo na caminhada. E foi exatamente o que aconteceu. O Velho Testamento é a revelação de Deus. Todo o Velho Testamento, todos os livros e todo o período histórico, é a revelação de Deus, gradativa, progressiva, de Deus a seu povo. Até que em Jesus Cristo, Filho de Deus, nós temos a plena revelação de quem Deus é. Jesus nos mostrou quem o Pai é. Amém? Amém. Então, irmãos, mas veja só, o nome de Deus está ligado ao verbo ser. Ele diz: eu sou o que sou. Diga para eles isso: eu sou. Os nomes das pessoas em épocas antigas não era apenas nome. Meu nome é Marcelo e é só Marcelo. Pronto, não quer dizer mais nada. Marcelo, me botaram lá, graças a Deus, porque esse é um outro nome pior.
Isso é a história particular. Não vou dizer aqui porque pode ser que alguém tenha esse nome, então não quero ofender. Mas é só Marcelo, pronto. Mas em épocas antigas, o nome não era só um nome, um título. O nome era a identidade da pessoa. O nome estava ligado ao ser, à natureza da pessoa. Quem a pessoa era de fato. Então, por isso que Deus diz, eu sou. O nome dele está associado a ser. Amém? E a intenção de Deus, irmãos, sempre foi revelar-se ao seu povo. Desde o início, a intenção de Deus foi ser conhecido e adorado por seu povo. Podemos dizer que essa é a pergunta mais importante que nós podemos e devemos fazer. É quem é Deus? Revelar quem Deus é aos homens é o propósito principal da Bíblia. A Bíblia existe para revelar Deus aos homens. Esse é o propósito. E a pergunta mais importante que nós podemos fazer é: quem é Deus? Pelo mundo afora, nos diversos países e culturas que existem, nós vamos encontrar vários conceitos errôneos, equivocados a respeito de quem Deus é, a respeito da sua natureza, a respeito do seu caráter e a respeito dos seus atributos ou qualidades. Nós vamos encontrar muitos conceitos equivocados, mas nós não precisamos nos submeter às dezenas de milhares de equívocos e erros a respeito de quem Deus é, que tem por aí. Nós não precisamos nos submeter, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, e nela nós podemos conhecer perfeitamente quem Deus é. Deus, quando quis se tornar conhecido, Ele nos deixou a sua palavra, e é ela a fonte de ensino e revelação de quem Deus é para nós. Em sua palavra, nós encontramos a descrição dos atributos, das qualidades de Deus. E esses atributos e essas qualidades de Deus é aquilo que define, então, Deus. Embora nós, seres humanos, nós somos criaturas finitas, com uma capacidade limitada. Nós nunca nós nunca vamos conseguir compreender totalmente a infinita majestade de Deus. No nosso poder mental, capacidade de raciocínio, de elaboração, nós nunca vamos conseguir conceber a grandiosidade de quem Deus é. Essa é uma verdade. Mas mesmo assim, nós podemos conhecê-lo verdadeiramente em sua palavra, através de sua palavra. E para melhor entendimento, seguindo a tradição teológica reformada, os atributos de Deus podem ser divididos em dois. Os atributos de Deus podem ser divididos ou classificados a fim de aprendizagem. Essas qualidades de Deus que encontramos na Bíblia podem ser divididas em incomunicáveis, ou seja, são virtudes, qualidades que são exclusivas de Deus. Só Deus tem essas virtudes. Nós, criaturas, não podemos ter. Então, por isso que chama incomunicáveis. Deus não consegue transmitir, passar para nós, por mais que nós sejamos criados à imagem e semelhança de Deus, nós não temos isso que Deus tem. Entende? Então, isso é chamado de atributos incomunicáveis. E também tem uma outra classe que chama-se, então, atributos comunicáveis. São qualidades que Deus tem, e Deus tem elas perfeitamente. E essas qualidades que Deus tem, nós como criaturas também podemos ter, só que não de maneira perfeita como Deus. Então a Bíblia vai trazer várias qualidades e atributos a respeito de Deus, que se classificam em comunicáveis e incomunicáveis. A nossa série aqui, irmãos,
Vão ser 10 domingos, só falta 9 agora, você que está aqui nos acompanhando. Vão ser 10 pregações, onde nós vamos buscar, tentar compreender biblicamente a respeito dessas qualidades divinas incomunicáveis. Essa série, o objetivo é falar das qualidades de Deus que só Deus tem e por isso Ele é Deus. Amém? Esse é o objetivo. Os outros atributos comunicáveis, por exemplo, amor, bondade, misericórdia, coisas que nós podemos ter. Essa nós vamos fazer uma outra série, mais no futuro, depois, ok? O ponto que nós defendemos aqui é que a compreensão, presta atenção, irmão, dorme não, ó os irmãos, estou dormindo, vou falar na internet seu nome, vai ficar registrado quem está dormindo. Não dorme não, né? Agora os irmãos grilaram o olho, tem cafezinho, irmão, levanta, toma um cafezinho, pinga no olho, né? Fique acordado aí. Muito bom. O ponto que nós defendemos aqui é que a compreensão, olha só, a compreensão correta de Deus afeta todos os aspectos da nossa vida. A compreensão correta de Deus não é qualquer coisa, não é uma sériezinha. A compreensão correta de Deus afeta todos os aspectos da nossa vida. É de extrema importância que conheçamos os atributos de Deus, pois só assim, irmãos, é possível desenvolver um relacionamento saudável com Ele. Como eu disse no vídeo de divulgação, espero que você tenha visto, a sua crença sobre quem Deus é o fator mais importante de toda a sua vida. É mais importante que a senha do banco, que saber o endereço para voltar para casa. Acho que isso aqui é importante, né? Mais importante que qualquer conhecimento que você tenha, que gere capital, seja lá. O fator mais importante é saber quem Deus é. Guarde isso. Não existe nada mais importante, nada mais central ou de maior valor do que aquilo que você sabe sobre Deus. Uma elevada compreensão de quem Deus é vai te conduzir a uma vida abundante, vai te conduzir a uma vida piedosa e santa, quando você tem uma compreensão elevada de Deus. Uma compreensão elevada de Deus também te conduzirá a uma adoração vibrante, que exalta a Cristo, o nosso Senhor. Uma compreensão elevada de Deus não vai deixar você ser um crente morno, frio. Mas por outro lado, uma visão fraca e pobre de quem Deus é, te conduzirá então a uma vida deficiente. E deficiente em todos os sentidos. Pense no conhecimento de Deus como um divisor de águas. Você entende o divisor de águas? Tipo a vinda de Cristo, antes dele, depois dele. Pense no conhecimento de Deus como um divisor de água na sua vida. Se você recebeu ensino precário sobre quem Deus é, até hoje, até aqui, na sua caminhada, se você recebeu um ensino pobre, precário, a respeito de quem Deus é, então mais do que natural, de que você seja arrastado pelas correntezas do pensamento humanista, centrado no homem, porque se você recebeu pouco de Deus, então você recebeu muito do homem, resultando numa vida inevitavelmente de empobrecimento espiritual. Mas se você é alimentado por pensamentos que são centrados em Deus, se você é exposto a ensinos regulares sobre o caráter maravilhoso do nosso Deus, então a sua vida espiritual se desenvolverá, florescerá, e você vai navegar com entusiasmo e com segurança no oceano da adoração e da intimidade com Deus. É o nosso conhecimento de Deus, para você ter uma ideia da importância, é o nosso conhecimento de Deus
que regula ou que determina os nossos pensamentos, que gira na sua cachola. É o conhecimento de Deus que regula a maneira como nós agimos. É o conhecimento de Deus que regula as nossas crenças, a nossa adoração, o nosso serviço. Enfim, é o conhecimento de Deus que regula onde vamos investir toda a nossa vida. Sem o conhecimento de Deus, irmãos, o autoconhecimento, o conhecer a si mesmo, que é bem importante, é fundamental também para nós. Sem o conhecimento de Deus, a autocompreensão de si torna-se uma tarefa inacabada, torna-se uma tarefa inalcançável, pois nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, de Gênesis capítulo 1, versículo 26. E se eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, logo, quanto mais eu sei de Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. Você entende isso? Minha intenção com essas palavras iniciais aqui, irmãos, eu acho que eu consegui, espero eu, querido Deus, é enfatizar para vocês que não há conhecimento mais importante para se ter do que uma visão correta de Deus. E pensar que os irmãos ficaram vendo o jogo do Inter, queriam saber o resultado do Inter e não vieram prestigiar o conhecimento de Deus, que é a coisa mais importante da terra. Como diz um pastor aí da internet, você não é crente não, irmão. Você não é crente. Então a visão correta de Deus é a coisa mais importante. Pois se nós entendermos errado quem Deus é, nós estaremos provavelmente errados em tudo mais na nossa vida. Não digo que você vai estar tremendamente errado, mas você vai estar longe da verdade. Se nós tivermos uma visão errada a respeito de quem Deus é, isso vai afetar a ideia que você tem de trabalho. Porque você sabe quem é Deus, isso afeta a concepção de trabalho. A visão que você tem de Deus afeta a sua visão para a educação dos filhos, a sua visão de família, a sua compreensão de economia e de política, enfim, de tudo mais. Irmãos, esse é o fator mais importante e determinante das nossas vidas. Então, quem Deus é? Uma maneira de responder essa pergunta é que Deus é, e essa é a temática da série, é que Deus é a totalidade dos seus atributos. Quem Deus é? Tem muitas maneiras de nós responder biblicamente isso, mas a maneira que eu defendo aqui, trago para vocês que Deus é a totalidade dos seus atributos. Mas o que você quer dizer com atributos? O que você quer dizer, Marcelo, com os atributos divinos ou com os atributos de Deus? Irmãos, os atributos de Deus são as qualidades que pertencem a Deus. Isso que eu estou falando de atributos, ok? São as qualidades que Deus tem. Atributos são características marcantes em Deus, que eu vejo nas narrativas, nas histórias, nas leituras, nas doutrinas, nos ensinos que tem na palavra de Deus. Eu vejo ali características que são marcantes em Deus. Atributos de Deus são aspectos que o definem de uma forma singular, de uma forma única, que o faz diferente de tudo e de todos. É isso que eu estou falando, que é os atributos de Deus. No caso de Deus, os atributos de Deus se referem ao seu caráter, à sua essência, à sua natureza, ao seu ser, à sua personalidade. Salmo 113, 5, o salmista diz, e bem possivelmente o salmista diz essa frase, esse poema, porque ele sabe quem Deus é, e ele está admirado, ele está encantado
Ele está talvez até apavorado com a majestade e com a grandiosidade de quem Deus é. E ao tentar comparar isso que ele sabe a respeito de Deus com outras coisas, ele não consegue achar nada. Então o salmista diz: quem é como o Senhor, nosso Deus? Irmãos, isso é uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica não quer uma resposta, ela só quer uma reflexão sua, não quer uma resposta. Porque a resposta do salmista, quem é como o Senhor nosso Deus, é ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é igual a Ele em suas qualidades, em suas virtudes, em sua glória. Ninguém se compara a Ele. Deus é único e as suas qualidades o definem. Olhando para as suas qualidades, elas nos dizem quem Deus é. Quais são os atributos divinos revelados nas Escrituras? Quais são? Irmãos, aí nós vamos encontrar vários em livros e teologias sistemáticas. Nós escolhemos aqui as principais 7 virtudes incomunicáveis de Deus para falar durante essa série. Hoje nós não vamos falar nenhuma específica, é só a introdução. Eu quero bater na importância de conhecer a Deus e seguir conhecendo Ele para todo sempre, que isso é algo central. Amém? Mas nós encontramos 7 virtudes incomunicáveis de Deus, e que eu quero refrisar de novo, desde já. Eu quero deixar bem claro que definir ou esgotar Deus para dizer quem Deus é, ou a grandeza das suas qualidades, é uma tarefa impossível. É como se eu tentasse abraçar o globo terrestre. O que faremos é ensinar aquilo que Deus deixou revelado em sua palavra. Nós vamos nos deter a isso, mas Deus é muito mais do que a palavra revela. Então, o cronograma das virtudes que nós vamos estudar ao longo dessa série, irmãos, são essas aqui. Nós vamos falar sobre a autoexistência de Deus, divino. Todos nós somos dependentes. A gente só continua existindo porque Deus quer, mas Deus não depende de nada. Ok? Deus não sofre influência de nada. Ele é autodependente. Nós vamos falar disso. Vai ser falado também da onipresença, que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Da onisciência de Deus, Ele sabe todas as coisas. A onipotência, Deus tem todo o poder, nada é impossível para Ele. Vamos falar da espiritualidade de Deus. Vamos falar da soberania de Deus que governa todas as coisas. E a imutabilidade divina. Tem mais? Tem. Mas nós vamos falar sobre essas 7 aqui ao longo da série. E para concluir a pregação, mas ainda não é o fim, mas estou concluindo de alguma maneira. Antes de começarmos a ver cada um desses atributos que eu projetei aqui, eu quero apresentar hoje, nessa pregação aqui, 3 coisas. 3 coisas que são bem importantes, para que todos nós saibamos, para que nós venhamos a ter uma compreensão correta a respeito dos atributos divinos. Quero falar 3 coisas que antecedem a compreensão dos atributos. A primeira delas, irmãos, é que todos esses atributos que vocês viram, todas as qualidades de Deus, estão presentes em toda a divindade. Não entendi? Eu vou explicar. Todas as qualidades de Deus estão presentes em toda a divindade. Com isso eu quero dizer que todos os atributos que nós vamos falar aqui, que eu projetei ali, são encontradas nas 3 pessoas da Trindade. Você sabia que o nosso Deus é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E todas as qualidades que nós vamos falar aqui, nós encontramos no Pai, nós encontramos no Filho e nós encontramos no Espírito Santo de Deus. Por exemplo, a sabedoria divina, que é um atributo comunicável. Deus é extremamente sábio, a sua sabedoria é perfeita. Mas nós também podemos ter sabedoria, nós também podemos ser sábios, só que a nossa sabedoria é imperfeita, só a de Deus é perfeita. Mas pensando na sabedoria de Deus, não é apenas Deus Pai, que é extremamente sábio, que tem um perfeito saber, mas também o Filho, Jesus, e também o Espírito Santo.
Todas as três pessoas da Trindade são iguais em suas qualidades, são iguais em poder, são iguais em glória, são iguais em majestade. Não há hierarquia, não há alguém que é mais importante na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus são Deus, amém? São iguais em suas virtudes e em suas qualidades. Todas elas estão presentes em toda a divindade. A diferença que existe na Trindade está nos papéis, irmãos, está nas atividades, está nas funções que cada pessoa da Trindade realiza. Nisso o Pai difere do Filho, o Filho difere do Pai e o Espírito difere do Espírito. Aqui eles são diferentes, é o que os teólogos chamam de trindade econômica. A diferença então está nas funções, nas atividades, no agir. Por exemplo, o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Salvador, e o Espírito Santo é aquele que nos santifica. São agires, é o agir diferente dentro da Trindade. O Pai, pensando em salvação, é o autor da salvação. O Filho, Jesus, é o agente, aquele que executou o plano. E o Espírito Santo é o que nos faz experimentar a salvação todos os dias. Então, há ministérios diferentes na Trindade, mas não há diferença alguma de virtudes e qualidades. Não esqueço isso. Amém? Amém. O segundo ponto que nós precisamos saber é que todos os atributos divinos, todas as qualidades de Deus, são eternamente permanentes em Deus. Eternamente permanentes em Deus. Deus é um ser que não tem início e que não tem fim. Deus é eterno. E quanto a isso, nós precisamos saber que cada uma das qualidades de Deus sempre pertenceram a Deus. E sempre pertencerão a Deus. Nunca houve um tempo em que Deus não tivesse as qualidades que Ele tem. E nunca haverá um tempo que Deus deixará de ter alguma das qualidades que Ele tem. Gente, isso é maravilhoso. Amém? Amém. Você é casado? Você sabe quanto que as pessoas mudam. A pessoa com quem você casou não é mais o mesmo. As pessoas que você se relaciona não são mais as mesmas. E aí você já não sabe como é que chega na pessoa, porque elas mudam. Mas Deus não muda. Amém? Amém. Nada em Deus vai deixar de existir. Deus nunca adquire ou descarta atributos ao longo do tempo. Ele é o mesmo por toda a eternidade. Nós chamamos isso de imutabilidade, vamos falar mais ainda. Algumas pessoas, e talvez seja o caso seu, não é pecado, mas isso não pode se aninhar no seu pensamento, porque aí vai virar uma heresia. Algumas pessoas, ao ler o Velho Testamento e o Novo Testamento, têm a impressão de que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não precisa erguer a mão. Você já teve essa impressão, essa sensação? O querido irmão, que não sei se morreu irmão, Marcião, um presbítero da igreja primitiva, do ano de 144 depois de Cristo, ele tinha essa crise. Ele não conseguia ver que o Deus do Velho Testamento fosse o mesmo do Deus do Novo Testamento. E então ele renegou todos os 39 livros do Velho Testamento. Ele não aceitava o Velho Testamento. Porque ele dizia que o Deus do Velho Testamento é um Deus mau, e o Deus do Novo Testamento, que é o Pai de Jesus Cristo, é o Deus bom. Ele defendia que existia dois deuses bem distintos. O problema desse irmão presbítero é que ele misturou o gnosticismo, que era uma filosofia, uma religião da antiguidade, ele misturou com o cristianismo, e deu esse filho feio e estranho aqui, né? E ele arrebanhou um bocado de gente. Eram chamados de marcionitas. Não eram marcianos, mas eram os marcionitas. O seu ensino, o ensino de Marcião, era uma heresia.
por isso ele foi excomungado da igreja. Ele estava errado, irmãos, pois o Deus do Velho Testamento é exatamente o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo Deus da eternidade passada, assim como será o mesmo Deus da eternidade futura. Deus não muda, Ele é o mesmo sempre. Salmo 92 diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus não se adapta, Deus não evolui, Deus não melhora, porque tudo isso, se Ele fizesse, significa que Ele é imperfeito. Deus não precisa se adaptar, Deus não precisa melhorar, Deus não precisa evoluir, porque Ele é e sempre será perfeito. Amém? Amém. Todos os seus atributos são eternamente permanentes em Deus. Segunda coisa que você precisa saber antes de nós cair para dentro no estudo dos atributos, das qualidades de Deus. E terceira e última, todos os atributos divinos estão inseparavelmente interconectados. Não entendi, vou explicar. Isso significa que nenhum atributo de Deus ou qualidade de Deus age sozinha. Nenhum atributo divino pode ser separado de qualquer outro atributo divino. Todos os atributos de Deus estão conectados, entrelaçados entre si e são inseparáveis. Os atributos de Deus nunca estão em conflito. Não existe tipo, essa qualidade de Deus está em conflito com essa outra qualidade de Deus. Quando Deus é assim, impede Ele de ser assim. Isso não existe, irmãos. Não há choque de atributos. Não há concorrência das qualidades de Deus. Por exemplo, a santidade de Deus. Esse atributo não é isolado. Essa qualidade de Deus, de que Deus é um Deus santo, está presente em todas as outras suas qualidades. Por exemplo, o amor de Deus é um amor santo. Os juízos de Deus são juízes santos. A bondade de Deus é a sua santa bondade. A misericórdia de Deus é a sua santa misericórdia. Cada atributo está inseparavelmente conectado com todos os outros. Principalmente por causa da nossa mente moderna, e pior ainda, a nossa mente pós-moderna, que nós tendemos a fragmentar todas as coisas, nós somos tentados a pensar em Deus, que em Deus há uma parte de santidade, há uma parte de imutabilidade, há uma parte que Deus é onipotente, como se Deus fosse várias gavetas. Ou pensamos em Deus como se Ele fosse um bolo, que é fatiado em suas qualidades. Não, irmãos, Deus não é um bolo. Deus é um todo impossível de ser dividido. Cada atributo funciona em perfeita conexão com todas as outras qualidades de Deus. Às vezes as pessoas colocam o amor de Deus em oposição à justiça de Deus. Você vê muita dificuldade nessa área, né? As pessoas têm conflito. Se Deus é amor, por que o mal existe? Então as pessoas não conseguem entender o amor e a justiça de Deus como se as coisas estivessem conflitando ou separadas. Mas isso simplesmente não existe. O que existe é o justo amor, ou o amor justo. As qualidades de Deus não conflitam. Todas elas se integram perfeitamente. A santidade de Deus é imutável. A santidade de Deus é onipotente. A santidade de Deus é eterna. E assim todas as virtudes são perfeitamente conectadas. Elas pertencem à totalidade de Deus, com a mesma intensidade e qualidade. Por que esses atributos são tão importantes?
Porque eu, como um cristão, em Passo Fundo, dono de casa, pedreiro, enfermeiro, médico, músico, seja o que for, por que eu preciso aprender? Por que eles são tão importantes sabermos sobre os atributos de Deus? Porque se nós queremos conhecer a Deus de verdade, se queremos crescer no conhecimento dEle, se queremos nos tornar profundos e íntimos de Deus, então devemos ter o entendimento claro e correto de quem Deus é. Tudo isso, esses desejos, tudo isso será inviabilizado se em nossas mentes houverem crenças ou ensinos errados a respeito de quem Deus é. Quanto mais correto for o nosso entendimento daquilo que a Bíblia diz com relação a quem Deus é, mais real, mais profunda, mais vibrante e mais verdadeira será a nossa adoração e a nossa relação e a nossa experiência com Deus. Uma visão elevada de Deus conduz a uma adoração elevada e apaixonada e cativante de Deus. Irmãos, é a nossa teologia. O que é teologia? O ensino sobre Deus. É a nossa teologia que determina a doxologia. É a teologia, o ensino sobre Deus que determina a nossa adoração. É nosso entendimento da grandeza de Deus que faz o nosso coração despertar e incendiar em louvor, gratidão e adoração. Lembre-se, é o entendimento de quem Deus é que definirá como será a nossa vida cristã e nossa ação evangelística no mundo. O que sabemos ou não sobre Deus pode impulsionar ou retrair o nosso ímpeto de adoração e o nosso ímpeto evangelístico. Nada, irmãos, pode ser mais importante do que conhecer a Deus. Nada. Então, antes de nós orar, concluindo, quem Deus é? Ele é a totalidade de suas virtudes, tanto as que são comunicáveis como as incomunicáveis. E sobre essas virtudes que nós falaremos agora especificamente nas próximas pregações. De fato, olharemos para aquela qualidade específica, conheceremos mais de Deus e como que isso pode ser bênção nas nossas vidas e aplicado nas nossas realidades. Isso será a continuidade dessa série. Quanto às virtudes ou qualidades, nós vimos hoje. Todos os atributos de Deus são presentes em toda a divindade. Todos os atributos de Deus são eternamente permanentes em Deus. E todos os atributos de Deus são inseparavelmente conectados, interconectados. Amém, irmãos? Sei que foi um pouco mais teológica, um pouco mais técnica, mas eu preciso que você compreenda essas coisas para então ter o entendimento correto de quem Deus é, porque isso faz toda a diferença na vida. Amém? Partindo desses princípios vistos aqui, caminharemos para um aprofundamento de quem Deus é. Eu convido você a continuar conosco nessa série. Eu convido você a vir aos cultos aqui na comunidade. Eu desafio você a convidar pessoas, parentes, amigos, para virem ouvir falar sobre Deus, quem Deus é. São pregações evangelísticas, são pregações de interesse das pessoas de saber quem Deus é. Então convide pessoas, amém? Nós estamos ainda em pandemia, mas a gente abriu um pouquinho aqui a possibilidade de vir mais pessoas para os cultos, então não fique em casa, venha para o culto presencial. A dieta que você tem em casa não é igual à dieta que você recebe no culto presencial. O que você recebe aqui de Deus é muito mais robusto para a sua alma. Se isso é importante, então venha aos cultos, amém? E deixe para assistir em casa, quando você não pode, mas se você pode, venha aos cultos e acompanhe-nos na série e convide pessoas. Vamos orar? Queria que você baixasse a cabeça.
Senhor nosso Deus, querido, quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Deus, segundo o que ouvimos aqui, Senhor, a coisa mais importante da nossa vida, Senhor, a coisa mais importante é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, na nossa caminhada, no rastro que nós vamos deixar aqui, se vai ser bênção ou não. Deus, então eu oro a Ti, Santo Deus, que o Senhor rompa os diques, que o Senhor rompa todas as barreiras, toda a tranqueira na vida espiritual da igreja e dos meus irmãos. Tudo, Deus, que afasta, tudo que tira a fome, a vontade de conhecer. Deus, remove da vida dos meus irmãos, para que eles tenham fome e sede de justiça, vontade de Te conhecer, vontade de se aproximar de Ti, Deus, de estar contigo, de saber mais a respeito do Senhor. Abre, Deus, a vida espiritual dos meus irmãos, derrama do fogo da Tua presença, aviva os corações, abre os nossos olhos, Deus, para que queiramos aprender de Ti, e ajuda-nos, Senhor, a partir desse entendimento e revelação, Deus, revolucionar, transforma as nossas vidas, usa as nossas vidas, abençoa a igreja, abençoa os irmãos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória ao nosso Deus, que é bom.